Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Como vocês estão? Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Que isso? Tá, não, eu li uma mensagem aqui de um amigo, mas eu não posso contar não, porque... Privado. Não, é atrasar o karma. Deixa pra lá. Mas... tudo bem, quer dizer, tudo bem. Na física, né, tudo bem. A pergunta que eu sempre tenho respondido. Na cívica, a coisa se complica, de mal né? a pior. Bom, gente, queria dizer que esse nosso episódio 93, a gente vai dar uma pausa nas nossas atualizações da política, de CPI, do que a gente tem falado nas últimas semanas, por um excelente motivo. Esse episódio é patrocinado pela Amazon Prime Video, o aplicativo de streaming de séries, filmes da Amazon. A gente já falou do aplicativo aqui, né, em outro episódio do Angu de Grilo. Eles já fizeram uma inserção, acho que era quando a Amazon Prime Video estava chegando no Brasil. E agora a gente volta para falar especialmente de uma série incrível que estreou no dia 25 de junho, um pouquinho antes ali do Dia do Orgulho LGBTQIAP+, que é Amanhãs de Setembro, que tem Lineker como protagonista. Acho que vocês já devem ter ouvido falar dessa série, né? Pelo amor de Deus. Tem muitos podcasts fazendo algumas entradas, algumas inserções comentando a série, falando sobre a série, então vocês já devem ter ouvido algumas resenhas, alguns comentários. Pra quem não sabe, eu vou falar aqui qual é a sinopse pra vocês, qual é a história, do que se trata essa série. Direção de arte muito bonita, os ambientes. Visualmente é muito linda. E você sabia que foi gravada, na verdade, no Uruguai? Não foi gravada em São Paulo. A série é ambientada em São Paulo, mas como foi gravada durante a pandemia por causa das medidas de restrição, como estava aqui ainda no Brasil, eles foram gravar no Uruguai. Acho que foi Montevidéu. Gente, assim. Eu fiquei, tentando identificar. Todo mundo fica, mas é São Paulo, mas cadê? Exatamente. Né? E tem um pôr do sol, assim, que eu falei, mas tô achando tão livre, né? Pois é, não foi. Olha, foi gravada fora, mas assim, passa batido. Olha, mas eu sendo surpreendida. Mas as pessoas ficam surpresas, por isso ficam procurando algum monumento, alguma coisa que dê pra identificar, mas de verdade não a série se passa em São Paulo, mas não é em São Paulo. Antes de você ler a sua ficha, deixa eu dar um beijo nos Angulers que fizeram dever de casa. Um monte de gente me marcou com o álbum Arte Negra do Ney Lopes e sem o Wilson Moreira. E eu fiquei tão emocionada com isso, de ver esse álbum circulando por aí entre os Angulers. Obrigada, gente. Ai, nossa audiência é tudo, né? Bom, a série Amanhãs de Setembro conta a história da Cassandra, que é a personagem interpretada pela Lineker, que é uma mulher trans que trabalha como motogirl, entregadora, né? Que compra as coisas e entrega na casa das pessoas em São Paulo. E ela também faz show em fim de semana, enfim, ela faz show, ela é cantora. O sonho dela é ser cantora. Ela é aficionada pela Vanusa, que é uma cantora, né, brasileira, que fez muito sucesso na década de 70. Inclusive, a trilha sonora da série é com as músicas da Vanusa. O nome da série é por conta de uma música da Vanusa, Amanhãs de Setembro. E eu não conhecia o repertório da Vanusa, então pra mim tá sendo uma novidade. E ouvir na voz de Lineker é outra coisa, né? E aí, ela começa, a Cassandra, né, essa protagonista, depois de anos de muito perrengue, começa a viver alguma estabilidade, consegue alugar um quarto pra ela, uma casinha, uma kitnet pra ela pela primeira vez, tá conseguindo trabalhar de motogirl, tá fazendo o show dela cover de Vanusa na boate de uma amiga, né, na casa de show de uma amiga. E aí, do nada, uma ex-namorada aparece com um filho de 10 anos de idade, que Cassandra teve antes de transicionar, quando ainda estava um homem cis, antes de se reconhecer e de transicionar para uma mulher trans. Essa criança tem 10 anos, aparece chamando Cassandra de pai, o que é um choque, né? Um baque, uma coisa que para ela não faz o menor sentido. A ex-namorada aparece chamando ela ainda pelo nome antigo, né? O nome masculino que ela tinha, então também esse primeiro contato. Olha, eu sei que a trilha é Vanusa, mas é o passado rondando minha porta, feito alma penada, né? É como tipo isso. Lulu Santos cantou.
Então, assim, é um choque muito grande, porque é o momento que ela consegue um pouco de estabilidade na vida dela, sente mais um pouco de liberdade, né, dessa independência, e ela é confrontada com uma criança que tá buscando também, né? Que não tem culpa, tá buscando o passado, tá querendo entender, tá querendo conhecer de onde veio, tá querendo conhecer de quem é essa família. Essa ex-namorada também vive num perrengue absurdo. Ela mora com a criança dentro de um carro, é vendedora ambulante. Então, são pessoas que têm uma vida muito instável e muito precária. Então, é uma criança também buscando. Ficou perguntando pra mãe. A mãe levou a esse pai, né, que não se vê mais, não se identifica mais como um homem. E foi um choque muito grande na vida de Cassandra. E aí não vou mais dar spoiler, mas essa é a premissa da série e esse desenrolar dessa relação, né, de uma mulher trans que se depara com um filho de 10 anos, que tá tentando construir uma relação, quando ela fala, eu não quero vocês na minha vida, eu não quero mais. Só que não é tão simples assim, né, queridas? Nós sabemos. Então, essa é a série Mães de Setembro na Amazon Prime Video. Gente, sério, recomendo a vocês. A série é esteticamente linda, é dura, assim, são 5 episódios de mais ou menos 30 minutos, então é uma série que dá pra maratonar em um dia, e visualmente linda. A Lineker tá impecável, ainda tem ela cantando, então assim, né, queridas, pelo amor de Deus, é simplesmente tudo. E aí a Amazon propôs a gente fazer um episódio especial, seguindo na onda aí das temáticas trazidas pela série, propôs a gente fazer um episódio especial que tivesse a ver com a comunidade, a questão LGBTQIAP+. E aí, como é que funciona? Acho importante a gente dizer isso, né? Como é que funciona quando a gente decide fazer um episódio temático, ou quando uma marca propõe a gente fazer um episódio temático? Nesse caso, eles deixaram muito livres. Falaram, a gente vai ter essa série, vai lançar, as temáticas são essas. O que vocês pensam que pode ser legal fazerem, falarem? O que vocês acham que é essencial nesse momento? Que seja falado, trazido, que vocês podem trazer pro episódio de vocês, pro podcast de vocês. A gente resolveu fazer um episódio exclusivamente dedicado a falar da letra T da sigla, que são das pessoas trans. Então, aqui nesse episódio do Angu de Grilo, hoje a gente vai falar sobre a comunidade trans. A gente entrevistou aqui 3 pessoas que têm pontos de vista, carreiras e vidas diferentes. Mas qual foi o nosso foco nesse episódio? A gente fala aqui muito de ambiente universitário, de academia, de educação, né? De política. Então, a gente não ia virar aqui falar de cultura pop, né? De música. Tem outros podcasts que já fazem isso com perfeição. A gente resolveu seguir na linha do que a gente fala. Então, a gente entrevistou Daniele Balbi, professora, mulher trans negra, primeira professora trans da UFRJ, professora de Comunicação e Realidade Brasileira, uma disciplina obrigatória do ciclo básico da Escola de Comunicação, que inclusive é a faculdade que eu fiz. Pois é. Mas ela ainda não estava na ECO quando, né, eu me formei, quando eu estudei lá, ela entrou depois. Mas foi uma entrada muito comemorada, acompanho ela desde então, ela é muito amiga da Samita, que estudou comigo na ECO, então acompanho ela, né, desde antes dela entrar na UFRJ. Foi um prazer conversar com Dani, vocês vão ouvir. Falamos também com Dan Caio Lemos, que é doutorando em Ciências Sociais da UNB, um homem trans e coordenador nacional do IBRAT, Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Então, foi muito importante também a gente trazer um homem trans para esse episódio, porque, em geral, a gente fala e ouve falar mais sobre mulheres trans, e essa vivência dos homens trans acabam sendo um pouco apagadas. Então, a gente fez questão de trazer alguém para falar desse universo da transmasculinidade e que tivesse, né, esse depoimento para dar em relação ao ambiente acadêmico, que era isso muito que a gente queria seguir. Outros episódios que falaram também de Mães de Setembro, falaram de cultura pop, falaram da presença, né, de cantoras trans, de atrizes trans, o crescimento da visibilidade, das oportunidades nessas áreas do entretenimento. Posso até recomendar depois os que eu já ouvi essa semana, mas a gente resolveu focar em outro ponto, né, aqui. E falamos também com Eliana Alves Cruz, que é uma mulher cis, negra, que escreveu o livro, que a gente já falou aqui várias vezes. Eu adoro esse livro. Nada digo de ti que em ti não veja, cuja protagonista, Vitória, é uma mulher trans negra. Eu achei muito interessante ouvir Eliana sobre essa construção
de uma personagem trans, né? Como é que foi o processo de criação, de pesquisa, e ela contou coisas interessantíssimas, né, Isabela? Sim. Vocês vão ouvir em breve. E também, assim, para alguém que busca, né, essa construção de representatividade na literatura, tratar de um outro grupo de minoria. Achei muito interessante essa reflexão, porque tanto a gente precisa refletir sobre o protagonismo dos grupos, das minorias, mas também sobre as formas corretas, respeitosas de representação trazidas ou apresentadas por outros grupos. Achei bem interessante esse debate e volto a recomendar, além da série, o livro lindo, Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja. É um romance histórico de época. A obra da Eliana é muito marcada em relação a isso, é século XVII, e mais não conto. Aí vocês vão ter que ler o livro também, queridas. Assistir a série e ler o livro. Mas a gente quis trazer essa perspectiva, porque eu acho que a gente precisa não só dar o espaço de ouvir diretamente as pessoas trans falando, mas trazer também essas pautas pro nosso trabalho. Então foi uma escolha nossa fazer esse episódio sobre pessoas trans. Não seria obrigatório, né, pela série ser temática trans, não foi uma exigência. Foi uma proposta muito aberta do que a gente faria com esse episódio, mas foi uma decisão nossa, porque é urgente, né, gente? A gente tá muito mais acostumado a ouvir e a falar sobre as outras letras da sigla, sobre população gay, sobre mulheres lésbicas, bissexuais, mas as pessoas trans no Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans do mundo, a expectativa de vida de 35 anos, e a gente ainda fala muito pouco disso, então foi uma decisão nossa trazer esse assunto. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês ouçam até o final. É um episódio que a gente também tá aprendendo muito, que a gente estudou também pra falar. Se a gente falar alguma besteira, pelo amor de Deus, vocês nos avisem, né? A gente também tá em eterno aprendizado em tudo, mas muito feliz de fazer esse episódio. Bom, separei uns dados aqui do dossiê Assassinatos e Violência contra Travestis e Transsexuais Brasileiras em 2020, da ANTRA. A ANTRA, vou te dizer o que significa a sigla. É a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Isso. Eles têm um acompanhamento muito de perto de casos de violência, tanto de assassinato quanto de suicídio, de tentativa de assassinato. Eles acompanham muito, né, o cenário, a realidade de pessoas travestis e transexuais do Brasil. Tem um acompanhamento muito de perto também. Também de protagonismo político, né? Sim, eles que levantaram os dados, né, de pessoas trans de candidaturas das últimas eleições. A gente falou, né, no ângulo de grilo depois das eleições do ano passado. A gente trouxe esses dados de pessoas trans candidatas e eleitas ano passado, e esse levantamento quem faz também é a ANTRA, que já apareceu aqui no ângulo de grilo, portanto. Bom, no ano de 2020, eles rastrearam pelo menos 175 assassinatos de pessoas trans, sendo todas travestis e mulheres transexuais. Não foram encontradas informações de assassinatos de homens trans ou pessoas trans masculinas nas pesquisas do ano passado. Bom, por que eles falam pelo menos? Porque é muito difícil rastrear esse tipo de crime, né? Inclusive, no dossiê que eles soltaram de 2020, uma parte que é a da Covid, né? Quando fala de vítimas da Covid, que eles falam exatamente disso. É muito difícil fazer esse rastreamento dos assassinatos e também dos números da Covid, porque os laudos de ML... A produção de informação não... E as certidões de óbito, os documentos de óbito e os prontuários não respeitam o nome social, não respeitam a autodeclaração de gênero. Então, é muito difícil produzir esses dados. Essas informações que o pessoal da ANTRA consegue, em geral, eles estão, né, monitorando todos os grupos, redes sociais, associações. Então, na verdade, são os casos, né, de imprensa, que são reportados, tornados públicos, né? Que são contabilizados. Mas o que acontece? Não tem como ter uma cobertura se a produção de dados não é respeitada, né? Se a forma como aquela pessoa se identifica não é respeitada. A gente falou aqui, tem 3 semanas, no caso da Roberta Nascimento Silva, lá do Recife,
que foi queimada viva, estava internada em estado aos muito 32 grave. anos. A gente teve relato no Twitter que as assistentes sociais do hospital estavam tratando ela com nome masculino. Não estavam tratando ela com o nome que era dela, que ela tinha escolhido. Então, como é que a gente produz dados? Como é que a gente rastreia se as pessoas não têm o seu nome e seu gênero, né, autodeclarado e respeitado? Para atualizar vocês, a Roberta infelizmente faleceu. Ela teve 40% do corpo queimado. Na sexta-feira, dia 9, às 9 horas da manhã. A gente falou aqui, né, que ela já tinha tido um braço amputado. Ela acabou tendo que amputar o outro braço, porque o problema de queimadura é que o corpo faz uma reação para lidar com aquele ferimento, que é uma reação que solta muita toxina. Então a pessoa acaba se intoxicando da própria, né, reação do corpo, fora o risco de infecção absurdo, né, de você estar com sua pele e veias e tal expostas numa queimadura. Ela acabou tendo que amputar o outro braço, tinha até tido alta da UTI, né, tinha tido uma melhora, mas agravou o quadro dela de novo, foi pra UTI, ela fez falência respiratória e renal. Faleceu. Então, é muito triste. A gente tem uma informação aqui de Pernambuco. Em 20 dias, 4 pessoas trans foram assassinadas em Pernambuco. Incluindo a Roberta, mas houve também uma tentativa de homicídio e um caso de ameaça. A ANTRA está chamando isso de uma onda, né, de crimes de ódio, de crimes transfóbicos em Pernambuco e, obviamente, cobrando providência das autoridades. No caso específico da Roberta, o menor responsável pelo ataque, né, ele jogou álcool e atirou fogo ao corpo dela, que estava dormindo perto de um terminal rodoviário. Ele foi apreendido em flagrante. Menino, um adolescente de 15 anos. É uma tragédia, mas esse foi um caso em que o autor foi identificado e apreendido de imediato, mas não é a regra, né? A regra é, de fato, a impunidade e, muitas vezes, a própria forma como esses inquéritos, né, investigações são conduzidas, elas não reconhecem o crime de ódio, a transfobia, porque isso depende também da sensibilidade do policial, do investigador. Assim como acontece, por exemplo, em racismo religioso, né? Muitas vezes um ataque a terreiro vai aparecer no inquérito como dano a patrimônio, eventualmente lesão corporal, injúria, e não como um crime de ódio relacionado a, por exemplo, intolerância religiosa ou, no caso específico do nosso tema aqui, transfobia. Então também tem um letramento, uma pedagogia que precisa ser incorporada à prática policial, né, e à rotina dos processos penais. Isso não acontece. Lembrando que o Brasil também é um país que não tem legislação que criminalize LGBTfobia. Esse projeto ele foi engavetado e, no momento, a gente tem, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a equiparação à legislação do racismo, mas não há uma legislação específica. O Congresso brasileiro tem sido provocado a fazer andar essa agenda, mas, infelizmente, a gente vive um momento de um Congresso profundamente conservador. Então, essa decisão do Supremo é, de fato, um alento. Mas, veja, o arcabouço legal é insuficiente e a formação, a instrução dos próprios policiais, dos investigadores e do judiciário também não permitem que a gente tenha mais casos mapeados com mais precisão. Por isso a ANTRA sempre chama a atenção de que esses números, que já são suficientemente alarmantes, eles estão subestimados. Total. Eu queria só falar os nomes dessas 4 pessoas trans que foram mortas em Pernambuco nesses 20 dias. Dia 18 de junho foi a Kalindra Selva, encontrada morta com sinais de asfixia. O companheiro dela é o principal suspeito. 24 de junho foi a Roberta, né, que é esse caso que a gente contou. Ficou 15 dias internada e não resistiu. Penúltimo domingo, dia 4, foi a cabeleireira Crismile Pérola, levou um tiro no pescoço, só foi encontrada no dia seguinte. E Fabiana, que foi o crime mais recente, foi atacada quando estava num bar na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no interior de Pernambuco. Foi atacada quando foi ao banheiro. Ela foi seguida por um homem conhecido como Gaúcho e foi atacada a facadas, morreu ainda no local. É isso que a ANTRA tem de dados
desse primeiro semestre de 2021, 80 pessoas trans já foram assassinadas e 9 cometeram suicídios. Então são várias dimensões, né? Além do assassinato, a transfobia mata por suicídio. As pessoas não aguentam viver com essa perseguição, com esse ódio, com esse medo de morrer a qualquer momento. Lembrando que essas informações de suicídio são tidas também dentro desses grupos de relatos que as associações vão colhendo de membros, de pessoas que são conhecidas. A gente nunca tem como saber exatamente qual é o número correto. Até porque a gente já fez um programa aqui no Ângulo de Grilo sobre suicídio, que tem vários tipos de mortes que são enquadradas, que são suicídio, mas são enquadradas como não são. Então, né, geralmente um acidente de carro que foi intencional entra como acidente, né, e não como intencionalidade, enfim. Não vou ficar descrevendo aqui quais são essas situações nem é recomendável. Que o CVV, que a Associação Brasileira de Psiquiatria diz, né, que são vários tipos de morte que deveriam ser enquadradas como suicídio, não são. Então, esses relatos de 9 no primeiro semestre, pessoas trans cometeram suicídio, provavelmente também é um número que também está subnotificado. Então, além disso, foram outras 33 tentativas de assassinato e 23 violações de direitos humanos, que aí a transfobia é das mais diversas, principalmente na internet, os ataques na internet de que não é cyberbullying, né, mas se entra dentro dessa categoria, mas de transfobia, tem acontecido, assim, num volume absurdo. As redes sociais dão poder, né, dão essa sensação de poder. E uma coisa que também foi lamentável desse primeiro semestre, uma adolescente, Keren Havak, de 13 anos, foi assassinada no Ceará e se tornou a vítima mais jovem da história do monitoramento feito pela ANTRA já há 4 anos. Ela foi morta, parece que, segundo a polícia, por um rapaz de 17 anos. Então também um outro adolescente, né, envolvido num crime de ódio. Como assim, né? Como é que esses jovens, essas crianças estão sendo criadas para menores de idade com 15, 17 anos já se sentirem nessa relação de poder, de assassinar, de violentar, de agredir, de matar outras pessoas trans? Como é que outras pessoas e pessoas trans? Como é que a gente está criando essas pessoas? Quem é que está criando essas pessoas? O que elas estão aprendendo? Que tipo de educação, né, os novos brasileiros estão tendo para se sentirem com essa liberdade e essa tranquilidade de matar outras pessoas em nome do quê? Qual é a justificativa? O que é usado nesses casos? Essa é uma indagação importante que diz respeito à família, obviamente, mas que também diz respeito à religião, né? E a gente vive um ambiente de muita violência mesmo, trazida por líderes religiosos muito extremistas, né? Muito dogmáticos e muito intolerantes em relação às diferenças, e isso transborda para a sociedade e também a escola. Eu acho que não dá para... Bom, a política, obviamente a política, né? O ambiente político, né? De uma liderança política homofóbica, transfóbica, racista, misógina, quer dizer, isso dá muita coragem, isso empodera o intolerante. É inegável que uma liderança tóxica, no sentido de desqualificar, de humilhar, de ofender, de negar a humanidade do outro, dos grupos da sociedade que o desagradam, que não o interessam, obviamente isso tem um efeito também na sociedade. E a escola, né? A Isabela falou, quem educa, né, essas crianças e esses jovens, a escola é um ambiente pouco acolhedor, né? Seja do ponto de vista de raça, de orientação sexual, de identidade de gênero e de prática religiosa também. Então a gente tem um pensamento hegemônico, heteronormativo, embranquecido e cristão, né? Cristão associado a um cristianismo intolerante, de conversão obrigatória, que também contamina as nossas escolas, o nosso sistema educacional. E isso é o que vai se relacionar com muitos casos de evasão escolar, né, de abandono da formação regular por pessoas homossexuais ou por pessoas trans, o que gera uma formação insuficiente do ponto de vista de capital humano, de inserção no mercado de trabalho, e isso empurra muitas pessoas trans, né, para prostituição. Está totalmente alinhado a essa anomalia, né, do sistema educacional de não ser inclusivo, quando teria o dever
quando tem o dever de ser inclusivo. Então, assim, há muitos projetos, especialmente nas capitais, né, em relação à tentativa de formação profissional de pessoas trans para compensar uma vida escolar que foi interrompida em razão desse preconceito, dessa discriminação, dessa violência que é absolutamente adoecedora sob todos os aspectos e, no limite, levando a suicídio e a homicídios, como a Isabela já mencionou. É isso que a gente queria introduzir antes da gente passar para os nossos convidados. Não tem como falar de comunidade trans e não falar dessa realidade, né? Muito dolorosa, muito violenta, muito sofrida, muito injusta. A gente não vai entrar aqui em particularidades de quais são, o que significa ser uma pessoa trans, o que significa as siglas e o não binário, e qual a diferença de falar que é uma pessoa mulher trans ou travesti. Isso, gente, tem milhares, dezenas de produtores de conteúdo trans que estão produzindo esse tipo de conteúdo. A gente vai deixar aqui na sinopse várias indicações, que gente que tem canal no YouTube, no Instagram, no Twitter, o que não falta é criador de conteúdo, são pessoas trans produzindo sobre isso, falando sobre o seu universo, suas vivências. E aí eu acho que também é nosso papel, né, levar vocês para consumir esse conteúdo direto da fonte. A gente está falando aqui de outro ponto. E aí a gente quer falar sobre os nossos entrevistados. A gente vai começar com a Dani Balbi, professora, né, da UFRJ, da ECO. A Dani é formada em letras e tem mestrado e doutorado em ciência da literatura. Então, ela até fala que os meus projetos são sempre ligados muito à forma, muita técnica. E aí, desde 2019, ela é professora da UFRJ, da Escola de Comunicação. Bom, eu fiz algumas perguntas para a Dani. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte: em relação à trajetória profissional. Em que momento da vida dela ela se identificou com essa carreira acadêmica? Perguntei isso porque a academia, vocês sabem que eu falo aqui, é um espaço muito hostil a mulheres negras e a pessoas trans. A Dani é uma mulher negra trans. Então, assim, se enxergar naquele espaço, eu imagino, né, que ela não se enxergava, porque são pouquíssimos exemplos. A gente conta, infelizmente, a gente ainda conta nos dedos, né, a quantidade de pessoas trans dominando esse ambiente acadêmico. Então, qual foi o momento da vida dela que ela viu que aquilo era uma possibilidade, que aquilo a faria feliz, era um caminho que ela gostaria de traçar, mesmo sabendo que era um ambiente que não estava, né, 100% de portas abertas, ou que não existiam tantas pessoas como ela dentro desse espaço. A Dani fala que ela se interessou pela literatura, né, pelo universo de ciência da literatura na graduação ainda. Ela participava de grupo de pesquisa, já publicava artigo ainda na literatura, mas aí teve um momento, que é aí que ela vai contar, que ela decidiu pelo caminho da pesquisa. Em determinado momento, eu percebi que o caminho também mais consistente que eu tinha para continuar estudando era seguir pela academia. Porque é curioso, mas nos últimos anos, pelo menos na década em que eu estudei, a universidade vinha crescendo muito, né? E o aporte de recursos para a universidade vinha se robustecendo. Então, era mais seguro continuar pesquisando e, além disso, as políticas de ação afirmativa já estavam sendo implementadas na universidade. A universidade vinha se oxigenando. Então, eu me senti muito segura para continuar pesquisando e começar a almejar uma vaga como docente na universidade. Então, eu acho que tudo isso acontece por duas razões, né? Porque a universidade muito problemática, também muito oxigenada, eu falo especificamente da Faculdade de Letras, e eu queria destacar um fator que eu acho que, na realidade, não explica tudo
enfim, sem romantizações, mas explica boa parte do meu sentido de acolhimento é um corpo docente constituído por mulheres, o que se reflete num pensamento antimisógino, antimachista, anti-LGBTI-fóbico, muito presente nos corredores da Faculdade de Letras. Um corpo docente assim constituído se reflete nas pesquisas, se reflete no olhar e na orientação dos objetos de estudo. Esse é um fator. Os outros dois fatores são da ordem política, quer dizer, num momento de crescimento econômico que foi refletido como fortalecimento das instituições públicas e, sobretudo, da educação pública de ensino superior, aliada a uma política de reparação histórica para populações historicamente marginalizadas, pessoas negras e também pessoas LGBTs, né? Então, eu sinto que eu sou fruto, acho que a docência e a possibilidade de pesquisar e a condução ao caminho da docência é resultado desse conjunto de fatores, onde a universidade pública se tornou um lugar mais seguro e a carreira mais sólida à vista. E é óbvio, eu me apaixonei pelo objeto desde sempre, né? O objeto do estudo da literatura, das relações entre a comparação do estatuto ficcional. Então, eu estudei literatura comparada, fiz doutorado em comparada, então eu estudava as relações entre literatura e teatro, literatura e cinema. Então, isso tudo sempre me entusiasmou demais. Sabe o que eu achei super interessante nesse relato da Dani? De enxergar a academia como um ambiente que poderia ser acolhedor. Ela faz associação com um momento político, né? De expansão das universidades, de verba. Saudade, né? Pois é. Saudade. É curioso porque a gente vive nesse momento uma asfixia disso. As universidades brigando, atuando politicamente para não deixarem de existir, porque os cortes orçamentários são recorrentes. Mas é que ela me lembrou a Jaqueline Gomes de Jesus, que também faz uma caminhada que me parece bastante semelhante. A Jaqueline Gomes de Jesus é professora do IFRJ e da Universidade Federal Rural, no Rio de Janeiro. Ela é doutora em psicologia pela UNB, né? Ela veio de Brasília para o Rio e fez pós-doutorado em história. E também tem uma entrada relativamente recente, mais ou menos, eu acho, simultânea à entrada da Dani. Veja como decisões políticas, de políticas públicas, de expansão, né, da educação, de investimento nas universidades públicas, ela, inclusive, pode afetar pessoalmente decisões, escolhas profissionais de brasileiros e brasileiras. Achei muito interessante. E isso independentemente, quer dizer, a gente está falando de pessoas trans, mas isso independentemente, sim, né? Olha como você ter um ambiente de expansão, de interesse na educação, ele abre perspectivas, né, de inserção profissional para as pessoas. E outro dia eu comentava isso sobre o pacote do Joe Biden, de atenção às famílias, que ele fala de creche e como isso é estimulante, inclusive do ponto de vista de gênero, porque muita professora é mulher. Então, você fazer também um movimento de investimento na educação, você também atrai, você faz em alguma medida uma política de combate à desigualdade de gênero. No nosso caso específico, também de inserção profissional de alto nível de pessoas trans. Sim, eu não sei alto nível no sentido da formação, por favor, né, gente? No sentido da formação regular, acadêmica, né? Eu não sei nem se foi o caso da Dani, mas a gente pensa muito, né, quando a gente fala de pessoas trans, tem uma questão muito sensível, às vezes, que é não ter o apoio da família, né? Você ter uma família transfóbica e em pessoas LGBT de modo geral. Então, você precisa sair de casa para viver a sua identidade de gênero, para viver a sua transição, para viver a sua sexualidade. Mas como é que você trabalha, né? Que foi o que minha mãe falou. Às vezes, se a pessoa já abandonou a escola porque sofria transfobia, LGBTfobia, não concluiu uma formação, o mercado de trabalho não acolhe, acaba tendo que ir para prostituição ou para subemprego. Então, se a gente tem uma escola fortalecida, né, uma escola acolhedora, que consegue fazer um ambiente saudável para aquela pessoa
concluir a sua vida escolar e, portanto, estar apta para cursar uma universidade. E uma universidade fortalecida para, em casos de pessoas LGBTs, pessoas trans, que não tenham condição para se bancar e não vejam um mercado de trabalho acolhedor, fornecer para esses alunos uma bolsa de estudo, uma bolsa de pesquisa na graduação, principalmente, mas também depois do mestrado e doutorado, são carreiras que estão sendo formadas para pessoas que podem estar em situação de vulnerabilidade. Se a gente corta a bolsa, a gente corta a presença dessas pessoas na universidade e também de pessoas negras, né? Quantas vezes a gente já não falou aqui disso? Pessoas negras pobres que não têm condição, cis, né, ainda que seja, que não têm condição de estar no ambiente universitário se não for através de bolsa de estudo e bolsa de pesquisa, porque exige uma dedicação exclusiva que é incompatível com o mercado de trabalho. E quem é que pode parar de trabalhar para se dedicar ao ambiente acadêmico, à pesquisa acadêmica? Só quem tem herança, quem tem a família que possa, né, dar essa segurança, fornecer essa segurança econômica. E não é todo mundo que tem. Então, quando a gente fala de uma universidade pública gratuita e também com bolsa, também com política de ação afirmativa, também é sobre isso. Não é somente sobre pessoas negras, também é sobre pessoas indígenas, também é sobre pessoas LGBTs, que podem não ter esse respaldo, essa segurança financeira em suas famílias, esse apoio familiar que muitas pessoas têm, muitas pessoas cis têm. Não sei se foi o caso da Dani, mas eu acho importante a gente pontuar isso. Aí eu perguntei pra ela, como ex-aluna da ECO, que conhece muito bem aquela faculdade, como é que foi a recepção dela em relação aos alunos, em relação aos professores, né? Como é que essa coordenação, esse corpo docente se comportou com a chegada de uma mulher negra e uma mulher negra trans. Porque quando eu fui aluna da ECO, não tinha nenhuma mulher negra professora. A única mulher negra que eu tive aula de professora na faculdade de comunicação foi a Giovana Xavier, que foi de uma eletiva que eu peguei na faculdade de educação. Ela não era nem de comunicação. Minto, falei de a única mulher negra que tinha uma professora negra chamada Eliane ou Elaine, que era de publicidade. Então, como eu fiz jornalismo, eu não tive aula com ela. E tinham algumas professoras que eram doutorandas, né? Então, elas davam algumas aulas para os professores que eram os orientadores dela, né? Até porque tem, né? Obrigatoriamente você tem que ter aula no seu processo de doutorado, mas não eram professoras concursadas da faculdade. Então, existia essa lacuna absurda, né? Dentro da faculdade de comunicação. E aí a Dani me respondeu isso aqui. O corpo docente, então, imagina, os alunos até hoje, meus primeiros alunos de CRB, eles me seguem, eles conversam comigo, são realmente alunos incríveis, incríveis, incríveis. São alunos interessados, engajados, são alunos que acho que vestem a camisa de certa maneira, pela diversificação, pela oxigenação daquele espaço, né? Então eu sinto que são alunos que estão felizes pelo fato de ter uma professora transexual. Eu acho que a ECO, assim, talvez como a letras, e eu não sei se eu romantizo demais, essa é sempre minha preocupação, mas é um lugar que tem seus problemas, precisam, enfim, ser enfrentados, mas é um lugar também de muito, muito acolhimento, de grata surpresa, são os lugares onde se faz a resistência por uma universidade dinâmica, diversa, inclusiva, menos careta nesse sentido. Então, olha, eu fiquei muito feliz, apesar da Dani ter ficado só 6 meses, né, nessa convivência normal de faculdade, e agora no digital, né, por conta da pandemia, ela diz que nesse tempo foi uma recepção ótima da coordenação, das diretoras, dos alunos. Fico muito feliz, eu acho que, assim, não existe batalha, né, guerra vencida, batalha vencida, porque é uma trajetória que será muito longa, eu espero, mas a transfobia não se esconde, né, qualquer reação imediata já poderia ter sido esperada. Foi o meu medo ao perguntar para ela, principalmente em relação aos professores, né? Professores, tem muito professor homem, cis, branco, hétero, muito antigo na faculdade, muito conservador, com os pensamentos muito esquisitos desde a época que eu estudava lá, que eu falei, cara, isso aí, já fiquei tensa, mas aliviada
de dela não ter passado por nenhuma situação de transfobia por enquanto, né? Espero que nunca, mas também espero. Nesse mas período, não é garantia, né? Não ter acontecido não é garantia do futuro, que é assim como com o racismo e como a misoginia. O machismo, exatamente. No ano passado, o UFRJ fez 100 anos e eu participei de uma mesa com a Dani. Foi incrível. Muito legal mesmo. Tem disponível em algum lugar pra gente assistir? Deve ter. Lá na Eco, sei lá. Se a gente achar, a gente bota aqui o link aqui embaixo da nossa sinopse, tá, gente? A sinopse vai estar recheada hoje. E por último, eu perguntei pra Dani se ela se sentia nessa obrigatoriedade, de certa forma, enclausurada, nessa pressão, às vezes silenciosa, às vezes não, de ter que falar sempre sobre transexualidade e negritude. Se ela sempre esperava, se ela sentia que as pessoas esperavam que ela sempre fosse falar sobre isso, porque isso é um sentimento muito comum para quem lida com o ativismo de minorias de direitos, né? As pessoas sempre esperam que a gente só tenha isso para dizer. Eu fico muito feliz porque, de fato, eu pesquiso essas questões ligadas a gênero de modo geral, a transexualidade especificamente, a negritude, são questões que aparecem muito na minha produção. Uma das coisas que me ressente é quando é preciso tratar de questões mais gerais, mais conceituais, solicitam, em geral, homens cis héteros brancos para tratar de questões que eu trato há anos também. Né, que são ligadas à ciência da literatura, à ciência da dramaturgia, à ficção de modo geral. Eu sou roteirista há muitos anos, né? Eu tenho, na maioria, pequenos curtas e pequenas colaborações. Enfim, agora eu vou lançar um longa mais robusto, inclusive dia 20, você está convidada, vai ser uma pré-estreia na ABI. Então, tudo isso fica de certa maneira obnubilado, porque parece que parcelam, parece que a sociedade, na verdade, tem uma compreensão, inclusive a massa tem uma compreensão de que o conhecimento ele é fatiado e ele é parcelado, né? Então parece que quando é para correlacionar, na verdade, que eu acho que é o grande interessante de pessoas como eu na academia, né? Não digo eu, mas pessoas como eu, com o mesmo background, que é a correlação, e que fazendo a correlação mostra, inclusive, que os estudos mais quadrados ou mais as formas não racializadas de enfrentar um problema que parecia, em tese, não racializado, elas são menores, elas são pobres. Eu adorei isso que ela fala, com esse negócio do tipo, você falar sobre um tema, essa divisão, né? Falar sobre o tema racializado e falar sobre o tema de modo geral. Mas o tema, de modo geral, obviamente passa por racialização, obviamente passa por questão de gênero. Como toda a construção de assuntos no Brasil, no mundo, passa por questões de gênero e raça. Então não tem geral sem a gente fazer. Por isso até que eu comecei a me corrigir desse negócio de fazer um recorte racial. Não é fazer um recorte racial se o todo já tem a sua... Já passa pelo processo de racialização e de uma questão de gênero, uma questão de identidade de gênero, que faz com que as coisas se sedimentem, são, né, criadas da forma que elas são. Isso que a Dani falou, eu adorei por isso, né? Qualquer coisa que a gente trate de modo geral passa por essas leituras, essas lentes. Então, nunca é só de modo geral, né? Não dá pra gente tirar um pedaço pra debater gênero, raça, transexualidade, questões LGBTs, se tudo passa por essas leituras, principalmente por esses preconceitos. Então, adorei isso que ela falou. Bom, vamos passar pro nosso convidado, Flávia. Vamos. Bom, a gente conversou com Dan Caio Lemos, que é homem trans ativista dos direitos humanos, consultor no Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos, Instituto América Latina, escritor, doutorando em Ciências Sociais na UNB e coordenador nacional do IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade. Eu perguntei algumas coisas pro Dan Caio. Ele falou um pouco pra mim, perguntei principalmente da trajetória dele com a educação, né? A mesma coisa que eu perguntei pra Dani, eu também perguntei pra ele pra entender qual foi o momento que ele vislumbrou a carreira acadêmica como uma possibilidade pra ele, homem trans. E aí, ele fala uma coisa que minha mãe falou aqui do papel da escola, que ele contou pra mim que ele estudou até somente, né, inicialmente no ensino médio, até o primeiro ano do ensino médio, saiu da escola. Por quê? Ele se sentia muito incomodado com o uso do nome, né, antigo, nome morto, né, que algumas pessoas trans se referem como nome morto, com o uso daquele nome, que era um nome que ele não se identificava, e muito incomodado com a voz
voz, com ele ter que falar naquele ambiente, e a voz dele era uma voz que para ele causava muita disforia, né? Esse processo de você não se reconhecer com partes e questões físicas, para ele era muito incômodo estar naquele espaço com um nome que não era o nome como ele se identificava e tendo que falar com aquela voz, que era uma voz que para ele não fazia sentido de como ele se enxergava. Então ele acabou abandonando a escola no primeiro ano do ensino médio e só foi voltar depois a educação. E aí ele fala muito isso. Eu entrei num processo de ostracismo na educação e na minha própria vida. Então ele se fechou principalmente para o ambiente educacional a partir de um processo de transfobia, né, gente? Você não ter a sua identificação, não conseguir ter espaço naquela escola para você usar o seu nome social, apoio naquela escola para você ser a pessoa com quem você se identifica, é uma escola que não acolhe. Esse homem teve que sair desse ambiente educacional e poderia ter nunca mais retornado, né? Acabou que, anos depois, ele resolveu tentar uma graduação, né? E aí ele fez a prova, né, do que chamava Enseja, fez a prova, passou, então conseguiu o certificado de ensino médio e foi tentar o Enem. Tentou o Enem, passou para a Unilab, para o curso de Humanidades, cursou. E aí ele contou pra gente, vou botar o áudio dele aqui para vocês ouvirem, né? Ele contando essa história. Mas ele contou pra gente que ele teve um episódio de transfobia muito sério com uma professora do curso. Então, a gente vê como as experiências são muito individuais. A Dani falou que na faculdade que ela cursou, o fato de ter um corpo docente de mulheres fazia com que ela se sentisse mais segura e trazia esses temas, né, antissexismo, de questões de gênero, raciais. As mulheres traziam esses temas e faziam com que ela se sentisse mais segura e proporcionaram um ambiente de acolhimento para ela na universidade. Para o Dankai foi completamente diferente, né? Ele sofreu transfobia de uma professora em uma disciplina nessa primeira graduação. Nossa, criminosa, uma coisa horrível. Uma coisa horrível. E depois ele foi fazer outra graduação na mesma faculdade de antropologia e essa professora era professora de uma matéria obrigatória. E aí é o que ele conta aqui pra gente. Logo no final da minha primeira graduação, que foi bacharel em Humanidades, eu sofri uma transfobia, né, de uma professora que escreveu um e-mail para a coordenação do curso pedindo para conversar comigo, e eu fui conversar. E nessa conversa, a coordenação, em nome da professora, pediu para ver as possibilidades de eu estudar essa disciplina em outro momento. Eu não sabia muito bem, não entendia bem o que significava aquilo. Hoje, como um militante, ativista, entendo isso tudo como transfobia, sim. E eu acabei aceitando e acabei trancando a disciplina, o que me deixou durante 6 meses com muitas inquietações, muitos medos, insegurança. Mas aí eu me formei, né? Depois eu fiz a minha segunda graduação, que é em antropologia, e logo no primeiro semestre eu vivi outra experiência também de violência com a mesma professora, pois eu me matriculei em uma disciplina obrigatória com ela. E aquilo foi muito difícil para mim, eu me matricular, porque eu sabia que isso poderia acontecer, mas eu não tinha escapatória, porque era uma disciplina obrigatória, né? Então, eu fui estudar com muito medo, certo? E o que eu esperava aconteceu realmente, né? Depois de 2 semanas de aula, eu recebi outro e-mail, né, assim, da direção me convocando, e eu fui com mais medo ainda, e sendo que quando eu cheguei na coordenação, o coordenador falou que ele estava muito surpreso com essa atitude dessa professora, que já tinha pedido uma vez para que fosse possível eu mudar de disciplina. E dessa vez ela escreveu uma carta a punho, né, dizendo que a minha presença afetava a dignidade dela. Então aquilo foi muito profundo para mim, atingiu também até mesmo o coordenador do curso, que se posicionou ao meu lado em relação a abrir um processo administrativo e um processo judicial. Então essas 2 coisas foram muito marcantes na minha vida, além da minha adolescência, que foi interrompida na educação. Foram fatos, assim, marcantes que eu poderia, como aconteceu, ter deixado de estudar. Eu já deixei de estudar uma vez por conta disso, mas eu poderia também ter me suicidado, porque isso é muito marcante, não? Na mente. Também eu vivi uma experiência difícil no mestrado. É a primeira vez que eu tentei o mestrado, o nome social
não foi aceito, então eu perdi a segunda oportunidade do mestrado de dar continuidade, de fazer uma prova, porque logo no primeiro momento da entrega da documentação, por conta do nome social, foi entendido como documentos que não estavam completos ou que não eram compatíveis. Então eu não pude passar para a segunda fase, que era a prova, e aquilo me deixou muito mal também. Mas eu não desisti, e não só desisti, como eu também enfrentei, né? Eu coloquei a universidade na justiça por não respeitar o nome social e não permitir que eu passasse para a segunda fase, que era fazer a prova. 6 meses depois eu tentei novamente o mestrado, passei em 4º lugar. Cursei o mestrado todo com muitas dificuldades, porque não tinha cotas para pessoas trans, então automaticamente não tinha bolsas e eu não tinha como me manter. Alguns professores se juntaram e resolveram fazer uma cota para eu não parar de estudar, para me ajudar a pagar o aluguel e pequenas dívidas como conta de água, de luz, essas coisas, e alimentação. E eles fizeram isso durante 1 ano, porque só depois de 1 ano que eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo. E aí finalizei e me tornei mestre. Atualmente estou como doutorando, né? Passei recente no doutorado na UNB. Minhas aulas começam a próxima semana. E aí a gente vê no depoimento dele aquilo que a gente acabou de falar das bolsas, né? Como foi importante para ele, depois no mestrado, ter a bolsa. Nesse primeiro ano, os professores encontraram um ambiente de acolhimento dentro do mestrado com esses professores que se dispuseram a sustentar, né? A manter ele na universidade nesse primeiro ano até que ele conseguisse a bolsa. Mas antes disso, o processo que ele teve que enfrentar, inclusive judicial, para conseguir entrar no mestrado, porque não aceitavam, né, o nome social e a documentação oficial dele, que ainda não tinha sido retificada. Então, assim, são muitas violências, né? Você não consegue entrar de primeira, e quando consegue entrar, não tem uma forma de se manter, não tem uma bolsa, o mercado de trabalho não colabora, não acolhe. E aí foi através desse ambiente acolhedor do mestrado que ele conseguiu, e depois passou pro doutorado. E agora vai começar a semana que vem, que ele falou. Começa semana que vem minhas aulas do doutorado. Então ele tá entrando no doutorado agora, depois dessa experiência do mestrado. Mas olha essa história que ele contou dessa professora. Que coisa absurda. Gente. Não, e o impacto na saúde mental dele, né? Claro! Ele fala, poderia ter me suicidado. Isso é algo, a gente já tratou disso aqui no episódio, mas eu acho que vale a pena repetir, né, a violência desse sistema educacional. Bom, ele me contou longamente, assim, sobre a atuação do IBRAT, né, o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade. Falou que o IBRAT é um instituto que existe há mais de 10 anos, esteve inativo durante 5 anos, principalmente por falta de recursos, mas voltou, né, ele está no IBRAT desde 2016, voltou, eles conseguiram organizar, fizeram eleições, e é um instituto que trata principalmente de homens trans, né, de trans masculinos, juntando dados, abrindo discussões, fornecendo apoio. Eu acho importante a gente olhar também, né, para essa parte da população T, porque também a gente já citou aqui em outros episódios, né, a gente fala muito de mulheres trans, mas também a gente precisa olhar também para homens trans. Por exemplo, eu até vi essa semana uma marca de absorventes calcinha, cuecas absorventes, lançou a sua cueca box absorvente, né, que, entre aspas, masculina, mas focando no público-alvo de homens trans. Alguns homens trans menstruam e se sentem profundamente incomodados. Quiser usar um produto menstrual, calcinha menstrual, se sentem muito incomodados de ter que usar um produto com que eles não se identificam, voltado para o público feminino. Então foi um lançamento muito comemorado. É um produto que ainda tem valor acessível? Não, né? É um produto caro? É. Mas ter lançado esse olhar, né, a pessoas trans que menstruam e que se sentem melhor, se sentem mais confortáveis usando uma cueca e não uma calcinha, essas são as particularidades que são as de microviolência. A gente não imagina o quão violento isso pode ser, né? Para uma pessoa ter que usar uma peça de roupa que ela não se sente reconhecida, que não a acolhe, que não, né, transpareça a forma como ela se enxerga. Então esse foi um movimento. A gente já falou aqui, quando a gente falou em algum momento sobre câncer de mama,
a importância da gente lembrar também das campanhas de câncer de mama também ser voltado para homens trans, não só para mulheres cis, e também ser voltado para mulheres trans, por conta da hormonização, né, de tomar hormônios femininos, fazer uma hormonização para as transições, né, de gênero para hormônios femininos, podem também desenvolver câncer de mama. Tem um índice altíssimo de desenvolvimento de câncer de mama por conta dos hormônios. Então, a gente também tem que focar essas nossas campanhas e olhares, né, para essas pessoas. Então, o IBRAT faz esse trabalho de focar em transmasculinidade. Acho que a gente precisa conhecer, a gente precisa acompanhar. E a última coisa que eu perguntei pro Dan Caio foi o seguinte: pesquisando sobre ele, eu vi que ele é do candomblé. E aí, claro que eu não ia deixar de perguntar, né, sobre o que o candomblé é, o que o candomblé representa na vida dele. Por quê? A gente sabe que, né, tem muita religião, principalmente de origem judaico-cristã, tem muito preconceito, né, muita LGBTfobia, que não aceita, que se predispõe, inclusive, a oferecer cura gay, né? Quantas vezes a gente já não ouviu isso? E aí muitas pessoas LGBTs acham que espiritualidade, religiosidade não é pra elas, que nunca será acolhido, que nunca vai ter um ambiente de acolhimento. E aí, ver o Dan no candomblé, nessa religião, eu tive que perguntar o que significa o candomblé para você, como é que foi esse processo, como é que foi esse acolhimento do candomblé a você como homem trans. E aí ele me respondeu, deu essa resposta linda. Em relação ao candomblé, né, eu escrevi um livro chamado No Candomblé, Quem é Homem, Quem Não É. Esse livro está disponível no site da editora Metanoia, também está disponível no site das Americanas e da Amazon. Nesse livro, eu não só problematizo o lugar e o pertencimento de homens trans, né, no candomblé, como também apresento a minha trajetória, né, um pouco da minha trajetória dentro da religião. Eu me iniciei em 2018, né, em agosto de 2018, mas antes disso eu já flertava com o candomblé, né. Antes disso foi quando eu decidi escrever um pouco sobre essa relação, sobre essa possível relação e quando isso não acontece, né. Nessa época eu morava num abrigo Tadeu Nascimento, eu morava e direcionava o abrigo Tadeu Nascimento. E eu tinha um amigo que hoje é meu irmão de santo, que é o Ebome João Batista. Ele sempre visitava lá o abrigo, sabe? E aí ele sempre ajudava as pessoas com palavras religiosas, com axés, né? Com banhos e rezas, enfim. E aí eu sempre perguntava para ele se, na religião dele, se aceitava pessoas trans, se tinha algum problema em relação a pessoa trans. Ele falou que na casa dele não tinha nenhuma experiência com pessoas trans, mas que ele achava muito importante levar essa situação para o babalorixá da casa. Ele levou realmente a situação e o babalorixá convidou o abrigo Tadeu Nascimento para irem ao terreiro, ao Ilê, para conhecer o abrigo, e o abrigo conheceu o Ilê. Então éramos 21 pessoas trans morando no abrigo Tadeu Nascimento. Então nós fomos para o Ilê, para o terreiro, e fomos bem recebidos pelo babalorixá da casa. Aquilo me encantou, foi meu primeiro contato, né, assim, nesse sentido. E a partir daí eu comecei a frequentar, e algumas pessoas do abrigo também, mas eu frequentava mais como pesquisador, como antropólogo, né, e eu passei uma situação muito difícil quando o abrigo fechou. O abrigo fechou por conta de questões financeiras, porque não tínhamos mais como manter e não tínhamos apoio do governo, não, do estado, nem do município. Então precisou fechar, fechou com muitas dívidas de água, dívidas de luz, de aluguel, enfim. E aquilo foi muito pesado para mim, traumatizante, até mesmo porque eu fiquei sem lugar para morar. E quem me deu um lugar para morar foi esse Ilê, esse terreiro. Então eu morei durante 5 meses dentro de um terreiro. E foi nesse processo que eu morei dentro do terreiro que eu terminei de escrever esse livro e também que eu me iniciei. Eu vi que esse momento que eu passei de 5 meses morando dentro de um terreiro, eu era muito respeitado pelas pessoas e pelo pai da casa, né? E meu pai sempre dizia, ele reunia as autoridades na casa, dizia assim: o Caio é uma pessoa trans e vai se iniciar nessa casa e não quero questionamentos e também não quero nenhum preconceito em relação a isso. E todos nós sabemos que o candomblé é uma religião muito corporalidade e de um corpo nu, Além do corpo,
trabalha muito com esse corpo nu. Então, quase todos os rituais que são feitos no candomblé está feito em um corpo nu. Então, houve toda uma preparação na minha casa, através do meu pai, para que esses processos fossem respeitados em sua ritualização e tradição, mas que também fossem respeitados na minha identidade. Então, meu pai teve todo cuidado para, conversando com as pessoas que me alimentaram, que me vestiram, que me banharam, para que essas pessoas elas fizessem pelo orixá, pela tradição, e que não houvesse preconceito, né? Que entendesse que todo o meu processo de ritual era um processo respeitoso como qualquer outro processo. Então eu saí, a minha saída, que chama-se saída, né? Quando você termina a obrigação, você é apresentado para a comunidade, você é apresentado com o orixá na cabeça e depois você é apresentado sem o orixá na cabeça. E quando eu passei pela apresentação do sem o orixá na cabeça, tanto com o orixá como sem o orixá na cabeça, meu pai apresentou para toda a sociedade. Estou muito feliz porque o meu filho, Caio, está iniciando nessa casa e ele é um homem como qualquer outro homem. Então isso para mim foi muito importante. Ai, gente, posso dizer, me emocionei ouvindo esse áudio dele contando de como a casa de candomblé dele o acolheu, né? Quando ele não tinha mais o lar de acolhimento para morar. E como ele foi respeitado nesse processo. Como o corpo dele foi respeitado. Como a individualidade dele foi respeitada. Como ele estar dentro desse espaço também fez com que as outras pessoas do entorno se educassem em relação à transexualidade. Então, foi um crescimento, uma educação, uma informação. Todo mundo se envolveu, né, nesse processo de acolhê-lo e de entender qual era a forma como ele se sentiria mais respeitado, mais acolhido. Eu tô dizendo que, não, todos os terreiros, todas as casas de santos terão o mesmo comportamento? Não sei. Mas o importante é dizer que a nossa religião prega esse acolhimento, independente da orientação sexual, independente da sexualidade, independente da identidade de gênero. As religiões de matriz africana não têm em seu texto sagrado, em suas interpretações, de modo geral, nada que exclua e afaste pessoas, seja lá qual característica de sexualidade, física, de identidade de gênero que elas tenham. Então, fiquei muito eu concordo emocionada. Que até pela experiência, né, de perseguição tamanha que as religiões de matriz africana, principalmente candomblé, umbanda, mas sobretudo candomblé, vivem no Brasil, há um ambiente, sim, mais acolhedor, né, de muito mais tolerância, respeito, né, esses atributos. Agora, também temos que reconhecer que há grupos, líderes, sacerdotes, líderes religiosos de outras denominações que são também acolhedores e respeitosos, né? Embora fujam ao, digamos assim, todo, ao establishment, né? Das religiões, principalmente do cristianismo, que é hegemônico aqui no Brasil. Mas há espaços, sim, de acolhimento e de possibilidade do exercício de fé para pessoas trans, para homossexuais. Esse diálogo, esse acolhimento, ele é possível, embora não seja normatizado, né? Infelizmente, a religião ainda é, de fato, um ambiente de muita, e em alguns casos, né, de absoluta violência, brutalidade e opressão. Mas nós temos bons exemplos disso e que bom que eles existem, porque a fé é algo que precisa ser, de fato, estimulada, né, e não anulada para as pessoas. Fé é um eixo importante para muita gente e não ter esse acolhimento da religião também ajuda, né, no adoecimento de pessoas que são pertencentes a esses grupos minoritários e oprimidos, né? Bem, nossa próxima convidada, entrevistada, é a Eliana Alves Cruz, jornalista, produtora cultural e, sobretudo, escritora, né? Ela é autora de Água de Barrela, O Crime do Cais do Valongo e Nada Digo de Ti, que em Ti Não Vejo, que foi um romance que ela lançou em 2020, ano da pandemia, e que tem como protagonista
Na verdade, os protagonistas são um casal, Vitória e Felipe, mas Vitória é uma mulher negra, trans, e Felipe é um homem branco, cis, né? Hétero, que se relaciona, que vive uma história de amor com a Vitória num ambiente, num Rio de Janeiro do século XVII, naquele ponto lá da Corrida do Ouro. E essa questão da mineração e da relação com os escravizados está muito presente no livro. A Vitória é uma personagem sofisticadíssima, porque tem esse elemento do romance, um romance, enfim, proibido, cheio de tabus, de interferências, de barreiras, mas ela também é uma feiticeira, né? É uma sacerdotisa, podemos chamar assim. Então, também tem esse eixo da religiosidade, é até interessante isso. É uma história muito... Eu gosto muito desse livro, já falei dele aqui. E a Eliana veio participar desse episódio para que a gente pudesse debater um pouco como é retratar, como é dar conta dessa representatividade de um grupo ao qual nós não pertencemos e fazer isso com tanta generosidade, com tanta verdade. Então, a primeira pergunta para ela, que também é colunista do UOL, escreve sobre esportes, é muito interessante, super recomendo o trabalho da Eliana também no jornalismo, foi sobre isso. Como é que foi essa decisão, né, de escrever uma protagonista, de trazer uma protagonista trans para o romance, e como é que foi o trabalho de pesquisa dela. Vamos ouvir. Por que Vitória, uma protagonista trans? Porque a Vitória existiu. A Vitória, ela é fruto da minha pesquisa para o crime do caso do Valongo, o personagem Mariano, que é um homossexual. Para construir o Mariano, eu decidi tentar entender como funcionava para essas pessoas a vida no Brasil Império. Quais eram as leis, as sanções? Eu sabia que era considerado crime, né? Mas não sabia exatamente, né, como viviam aquelas pessoas, como eram chamadas, enfim. Eu mergulhei nessa pesquisa e achei a personagem Vitória, não no Brasil, em Portugal, num século até antes do retratado no livro, né, no Nada Digo de Ti, no século XVII em Portugal. E num processo da Inquisição, ela advertiu ao inquisidor, né? Ela disse: não me chame de negro, me chame de negra. Eu achei isso de uma coragem, né, e de assim, nossa, né, uma coragem e uma representatividade. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei assim, mas peraí, vamos lá. Se essa personagem existia em Portugal, por que não poderia existir uma pessoa assim no Rio de Janeiro um século depois, né, nos anos 1700? Então, por que uma personagem trans num romance histórico? Porque essas pessoas existiram e existem. Elas fazem parte da nossa trajetória, fazem parte da nossa história, fazem parte da humanidade. E eu acho um pouco assustador que a gente não tenha essas pessoas nos nossos romances, nas nossas histórias. Então, foi um desafio. Eu me desafiei a escrever a Vitória. E foi a personagem mais difícil que eu já escrevi. Foi muito difícil para mim, né? Porque eu não queria que ela ficasse caricata, não queria que ela ficasse subalterna. Eu reescrevi muitas vezes e fiquei bastante feliz com o resultado. Eu adorei isso, porque eu acho que eu fiquei instigada por ela no sentido assim, por que não? Né? Eu ia escrever um livro, por que não? Essa personagem que já tinha aparecido numa pesquisa, né? Por que não? Tipo assim, por que quando a gente vai citar... É muito impressionante ela falar que existiu, né, em Portugal. Ela achou nos documentos de Inquisição. Não é ficcional, né? É uma pessoa que existiu. E assim, se existiu, por que não ela ser protagonista do meu livro? Por que não contar essa história, né? Por que não criar uma ficção em cima dessa personagem, dessa pessoa que existiu? Então eu acho que fica aí essa semente, assim, de nós, pessoas cis. E não só em relação à transexualidade, mas qualquer tipo de programa, de podcast, de livro, de conto, de produção de conteúdo que a gente esteja disposta a fazer e jogar para o mundo, por que não incluir uma personagem trans, uma personagem LGBT, uma personagem negra? Por que não tratar
desses assuntos, né? Por que a gente sempre pensa no estereótipo padrão quando é, né, para tratar de outras coisas, das nossas coisas, né? Por que a gente sempre fica preso na nossa representatividade pessoal e também não traz outros universos através de uma pesquisa com responsabilidade, né? Com profundidade. Exatamente. Não é sobre limitar e restringir, confinar a sua capacidade de criação, mas é também propor formas originais de abordar esses personagens. Essa questão da ficção é muito interessante. A Conceição Evaristo até fala isso, né? Que ficção é uma forma de sonhar, de construir uma realidade paralela. Você pode ter, na construção ficcional, essa utopia, né? De construir a realidade pela qual a gente briga no presente. E aí isso é muito interessante porque, de modo geral, quando você vê levantamentos, né, em relação à representatividade na literatura, né, os dados que conheço, há um predomínio, né, de homens brancos autores, mas há um predomínio de personagens também, homens brancos protagonistas. Quase não tem um protagonista gay, mulher, negra. A literatura também, ela gravita muito em torno dessa hegemonia masculina branca nos personagens, nas tramas, e ninguém está impedido. Mas, no entanto, muitas vezes, quando há essa diversidade, ela é uma diversidade estereotipada. Então, assim, é sobre como construir esses personagens e naturalizar a presença deles e delas em todas as dimensões dessa sociedade ficcional que está sendo relatada. Porque não é sobre escrever sobre uma personagem trans e ser a figura prostituída, miserável. É a outra história, né, que a gente pode e deve contar. E isso me encantou na obra da Eliana. Eu fiz uma pergunta pra Eliana, né? Pedi pra minha mãe perguntar, que minha mãe falou com a Eliana diretamente, como é que foi a recepção no mercado editorial? Se foi fácil, né, essa aceitação desse livro, dessa personagem, dessa história. E fiquei muito feliz também que a Eliana falou que aceitaram de primeira, assim, a primeira editora que ela entrou em contato adorou a ideia, falou, não, se a gente vai tratar de uma personagem trans, a história de uma pessoa trans, essa hora é agora. Então, assim, esse debate é urgente. Então, aceitou o livro de cara, acolheu a ideia, foi super parceira, em nenhum momento a Eliana acha que houve resistência, era uma preocupação dela, mas não houve resistência. E aí, a gente perguntou pra ela também, esse último áudio que a gente quer colocar nesse episódio de hoje, como é que os ativistas, como é que pessoas trans, da comunidade trans, ativistas LGBTQIAP+, receberam esse livro? Como é que foi, quem já leu, como é que foi essa resposta? E aí, eu acho que a resposta da Eliana tem a ver com o que você falou agora disso da Conceição, né, da gente imaginar, da ficção nos dá essa perspectiva de futuro, essa construção de futuro, que é um conceito que quem é Anguler raiz já ouviu falar aqui, o conceito de ficção social do economista Mohamed Yunus, que criou esse conceito de que se a ficção científica se espelhou, né, nos Jetsons, nas séries, nos filmes que a gente tinha de robô voador, de tênis que amarra sozinho, não sei o quê, para criar essas invencionices tecnológicas, né? O carro que anda sozinho, não sei o que voa, nananã, o robô aspirador, né? Se isso foi a tecnologia, a ciência perseguindo o que a gente tinha de ficção científica, a ficção social é a gente propor qual é a sociedade que a gente quer, qual é o futuro que a gente quer ver das pessoas, da sociedade, nessas peças ficcionais, porque aí nós, como sociedade, vamos ser obrigados a percorrer aí atrás de realizar essa ficção social. Então a gente projeta o futuro que a gente quer no entretenimento, nas obras de ficção, para que a sociedade dê conta de ir atrás desse futuro. Então, acho que vai nessa linha do que minha mãe falou e vai nessa resposta da Eliana de como é que foi a recepção do livro. O feedback que eu tenho das pessoas trans que leram a obra até agora é muito bom, né? As pessoas gostam muito, se sentem muito orgulhosas de se verem representadas num romance histórico,
porque são nos romances históricos, né, nas nossas obras de época, elas estão sempre naquele lugar que eu falei antes, né, o lugar da caricatura, ou o lugar do humor, ou o lugar, né, enfim, é uma personagem que ela tem camadas, ela tem profundidade, ela tem defeitos, tem qualidades, ela tem protagonismo, tem vida, né, tem história, tem passado, tem presente, e ela sonha um futuro e ela tem um grande amor. Então é uma personagem completa, um ser humano completo, e isso eu acho que encanta as pessoas que leem, né, as pessoas trans, porque é isso que no fundo todo mundo quer, a sua humanidade respeitada, as suas questões vistas de uma forma naturalizada. Enfim, eu tenho tido um feedback muito, muito bacana, e óbvio, né, a gente está sempre, eu pelo menos, né, estou sempre aberta à escuta, porque não pretendo parar por aí, né, eu quero trazer outras vezes, outras personagens trans, né, homens trans, mulheres lésbicas, gays e mulheres negras e a humanidade toda, porque eu acho que é isso, né, a gente precisa devolver cidadania, humanidade, e eu acho que a literatura tem um papel nisso. Então o feedback que eu tenho é muito bom até o momento, eu tô bem feliz e assim orgulhosa, né, de alguma forma contribuir com essa luta. Gente, eu adorei esse nosso angu. Você quer comentar o último áudio da Eliana? Não, eu acho que já comentei o suficiente. Eu quero deixar duas dicas de leitura, né? Uma é Viagem Solitária, o livro do João Nery, a trajetória pioneira de um transexual em busca de reconhecimento e liberdade. O João Nery é tido como o primeiro transhomem a realizar o processo cirúrgico no Brasil de redesignação. Falei certo? Isso. Ele morreu em 2018. Infelizmente, era um grande ativista que dialogava profundamente, muito verdadeiro. Tive o prazer de conhecê-lo e super recomendo o livro. É um livro em primeira pessoa que fala, né, de toda a caminhada dele. É um livro da Leia. Eu acho que vocês ainda encontram. O outro, recém-lançadíssimo, saindo do forno pela Companhia das Letras, quadrinho na Companhia das Letras, é o Manual do Minotauro, da Laerte. Não, o livro é lindo. O livro é lindo, é um livraço, tem mais de 1.500 tiras publicadas entre 2004 e 2015 e que estão pela primeira vez reunidas em livro. É uma coisa muito, muito comovente, porque tem uma guinada também no traço, nas personagens. E a Laerte, como a gente sabe, é uma cartunista que em 2010 passou a se identificar como mulher trans. E uma ativista fabulosa. Gente, dispensa apresentações, verdade, né? Pelo amor de Deus. Agora, pra gente terminar, vamos fazer uma pequena referência à questão da política, né? Eu acho que a gente deixou de mencionar. A Isabela falou no início que nas eleições municipais de 2020 houve, de fato, uma grande mobilização do ativismo. A ANTRA mapeou mais de 200 candidaturas a vereadoras e vereadores no Brasil inteiro, e foram 27 eleitas, principalmente mulheres trans, mas também homem trans. Isso é algo que a gente já comentou aqui no Angu, que a gente pode até voltar e indicar quando, logo depois das eleições de novembro do ano passado, chegamos a tratar dessa representatividade crescente, mas que só a eleição não é suficiente. Não é somente sobre eleger pessoas trans. É sobre cobrar das instituições as condições de essas pessoas exercerem os seus mandatos. E o que nós vimos ao longo desse menos de um ano aí, entre eleição, posse e efetivamente o início aí dos mandatos, são muitos casos, né, de violência transfóbica, de agressões, de ameaça, entre eles o da vereadora Beni Brioli, eleita aqui em Niterói, na Câmara Municipal de Niterói, que chegou, por orientação do partido PSOL, a sair do Brasil por 2 semanas em razões das ameaças recorrentes, ameaças de morte que recebia. E ela teve um apoio, digamos assim,
modesto das instituições. E como instituições, estamos falando de polícia, de justiça e da própria Câmara Municipal. Então, viver num ambiente de ameaça, né, de violência permanente é impeditivo do exercício de um mandato político. O Brasil é um país de muita violência política, mas algumas que são só por esse ambiente ameaçador, muita gente desiste, ou nem entra na política, ou desiste da política em razão do efeito que isso tem na saúde mental, na vida, na rotina familiar dessas pessoas. Então, é fundamental não só que a gente se mobilize na direção de eleger essas pessoas, de dar capital político a essas pessoas, mas também de continuar acompanhando e cobrando das instituições as condições para o exercício do mandato. É isso. O nosso episódio que a gente tratou das candidaturas trans, LGBTs, na verdade, nas últimas eleições, foi o episódio 65, que por uma grande coincidência foi o episódio que eu falei que já tinha sido patrocinado pela Amazon. Eu falei que não era. Esse já era o segundo, né, episódio nosso patrocinado pela Amazon Prime Video. Coincidentemente, eu acabei de ver aqui que o 65, que a gente fala do resultado do primeiro turno das eleições, foi o nosso episódio patrocinado pela Amazon. Então é isso, gente. Assistam Manhãs de Setembro. Essa série linda, dura, mas linda, visualmente linda, com uma temática tão importante pra gente também aprender, pra gente também se qualificar nesse debate. Queria agradecer demais aos nossos convidados desse episódio de hoje, Dan Caio Lemos, Daniele Balbi, muito importante, Eliana Alves Cruz, trazendo também essa contribuição de como é que a gente faz a nossa parte. Foi muito bom ter esse episódio, é muito bom ter essas pausas. Eu gosto muito quando a gente consegue pausar o noticiário para tratar de um tema importante aqui. Esse episódio de hoje, com o apoio da Amazon, que forçou a nossa parada aqui nesse CPI da Covid, esse assunto que a gente já tá, né, mastigando, remoendo, mas que nos colocou essa pausa para tratar desse tema, teve aberto a nossa possibilidade ao roteiro que a gente apresentou, que a gente trouxe. Então foi muito bom poder falar sobre isso aqui com vocês e aprender junto com vocês hoje. É isso, valeu. E prestem atenção em Vanusa. Vanusa nos deixou em 2020, mas foi uma cantora que se engajou muito cedo nessa questão dos direitos das mulheres, do empoderamento. Vanusa tem uma participação muito importante em cantar a independência feminina, em se insurgir contra relacionamentos abusivos. Se você visitar a obra de Vanusa, vai encontrar isso. Foi uma grande cantora brasileira. Viva então, Vanusa e Cassandra. Manhãs de Setembro, Cassandra Lineker e o baile todo. É isso, gente. Um beijo, até semana que vem.